Mas você acha que haverá tristeza no céu mesmo? Vai ter podcast em Curitiba. Não, mas sendo podcast, eu acredito em minha geração. Você já se perguntou se haverá tristeza no céu? No corte de hoje do Eu Acredito Podcast, o pastor Eliseu Rodrigues traz uma reflexão profunda sobre o tribunal de Cristo, explicando que, mesmo na presença eterna de Deus, haverá momentos de tristeza momentânea, mas sempre com um propósito de reconciliação e preparação para a perfeita alegria celestial. Se você quer entender como a tristeza se encaixa na eternidade e como isso impacta nossa vida cristã hoje, fique comigo e assista esse trecho completo. E aí, haverá tristeza no... É porque naquela mensagem sua, pastor, a priori, quem vê, naquele trecho lá, o senhor fala que no céu não havia tristeza. Aí o senhor levou pro debate, levando pra questão do tribunal de Cristo, não foi? Pro tribunal não, pro... E você acha que o tribunal vai ser onde? A mesma pergunta que o César Cavalcante te fez, eu te faço. Vai ser no inferno? Vai ser na terra? Vai ser no céu, né? Mas você acha que haverá tristeza no céu mesmo? Vai ter podcast em Curitiba. Não, mas sendo podcast, eu acredito em minha geração. Em São José dos Pinhais. Vai ter podcast em São José dos Pinhais. Não, vai sendo... Eu acredito na minha geração. É umas pessoas que às vezes querem pegar bobagens como argumento ou como defeito em você para parecer superior. Só que é o seguinte, a gente tá falando de escatologia, cara. E na escatologia, o cara que for soberbo na escatologia, ele vai se dar mal. Ele pode ser o top, ele não vai em todos os debates, porque ele sabe que sempre tem alguém que é melhor do que ele. Ele não vai sempre em debates, porque ele sabe que sempre tem argumentos que ele vai tropeçar. E ele tem que ter técnicas para mudar de um ponto para o outro, senão naquele que o outro frisa, que é mais forte do que o argumento que ele defende escatologicamente, ele se perde. Então, eu não sou especialista em escatologia. Rand Alcorn, no livro O Céu. As lágrimas mencionadas em Apocalipse 21:4 podem incluir pesar relacionados às ações avaliadas no Tribunal de Cristo. Se ele vai enxugar lágrimas lá no Novo Céu e Nova Terra, no capítulo 21, que lágrima é essa se a gente já está no estado eterno? Aí ele diz, essas lágrimas secadas lá podem estar incluindo as ações avaliadas anteriormente no Tribunal de Cristo. Ele continua, essas emoções são parte de um processo de reconciliação necessário antes da perfeita alegria celestial que se dará no estado eterno. Eu estou provando que não é invenção de Eliseu Rodrigues. Porque principalmente seus inscritos, seus seguidores aqui, ou os encapetados desigrejados, estão falando aí que é coisa que eu que invento, coisa da minha cabeça. Aqui só tem igrejado, viu? Mentira. Eu tô doutrinando Mentira, todos você eles, quer que eu leia os comentários aí pra você ver. Aí vem John MacArthur, em sua obra do Comentário do Novo Testamento. Ele analisa 1 Coríntios 3, do 12 ao 15, e ele diz, os crentes podem sentir um senso de perda ou vergonha ao ver suas obras sem valor sendo consumidas pelo fogo. Aí ele diz, e as lágrimas serão momentâneas antes de sua redenção final. David Jeremias, CPAD, no livro Os Sinais, ele diz, o Tribunal de Cristo é um evento sério no qual os crentes podem experimentar constrangimento, tristeza, ao perceberem suas motivações erradas, mas tudo será transformado pós isso em alegria. Bruce Wickson, Uma Vida que Deus Recompensa, ele disse assim, o Tribunal de Cristo revelará momentos de pesar ao vermos a destruição de obras feitas com motivações equivocadas. Schaeffer, na Teologia Sistemática, eu comprei esse livro na CPAD, o Tribunal de Cristo vai incluir, primeiro, exame profundo de nossas vidas, que pode resultar em pesar momentâneo, mas visa a purificação completa e preparação. Norman Geisler, naquele dia, no Tribunal de Cristo, os fiéis vão resplandecer, mas a negligência e o cuidado no serviço serão revelados para a nossa decepção. Não é invencionice minha, como eu já disse, eu sou um cara que estuda e para estudar, pregar escatologia, eu sempre subi nos ombros do gigante. Eu não sou obrigado a concordar com quem diz que não haverá tristeza no tribunal. E vocês também não são obrigados a concordar, como disse o pastor Ziel Gomes. Quando a Bíblia nos faz pensar sobre essa possibilidade, ela está gerando em nós temor. Ah, mas não vai ter esse sentimento negativo no tribunal, não. A gente não vai ter tristeza no tribunal, mas a igreja vai descer para reinar aqui na terra. E haverão ímpios ainda na terra pecando contra o Senhor. O que me pega, calma, pastor... a gente vai descer para reinar na terra, não vai? E vai ter ímpios pecando contra o Senhor. E qual vai ser o sentimento permanente? Só alegria? Sorriso coringa? O povo se rebelando contra o reino de Cristo e a gente... Por quê? Peraí, vai ter que ter uma nova transformação do corpo. Você já foi pro tribunal. Não tem como ter sentimento negativo ali. É só alegria, só alegria, só alegria. Aí a gente desce. É só alegria?
Se 1000 anos depois o diabo é solto, as nações virão contra os santos. Então, eu não acredito nessa robotização pós-arrebatamento. E respeito todos os que discordam dessas opiniões. É o campo escatológico. O campo escatológico está dentro do segredo de Deus. Eu não ando pregando muitos detalhes escatológicos. Se você pegar minhas pregações no meu canal, a minha ênfase é aquilo que a irmã do Círculo de Oração sabe. Ela não sabe o que é escatologia, ela não sabe o que é pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo. Ela não sabe o que é isso. Mas ela sabe 2 coisas. Jesus vem e a igreja vai. Jesus vem e eu vou. Pronto. Tu tá mais crente que eu. Ô pastor, mas o que me pega nisso aí... Ó, quanta maldade, quanto ódio no coração das pessoas, meu Deus. É verdade. O que me pega nisso aí, pastor, é ter essa percepção que se haverá tristeza no tribunal de Cristo, essa tristeza é porque a minha recompensa foi menor do que quem recebeu maior. Isso não dá vazão para o sentimento de ciúme e de inveja, não? Como é que os caras falam quando fazem debate? Espantalho. Espantalho. Abre sua Bíblia. Minha Bíblia aqui, ó. O povo já vai me criticar, né? O apresentador... A Bíblia tá aí, ué. Filipenses 4:1. Filipenses 4:1. Vamos lá. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Tá bom. O versículo 1 diz que a alegria e a coroa dele é a igreja. Então logo você entende que o resultado da coroa de Paulo, o resultado da igreja que Paulo plantou é a coroa, sim? Sim. Coroa como salvação é uma coisa. Eu te pergunto, a igreja é a salvação de Paulo? Não. Você quer recompensa. Quem trabalha terá recompensa. Paulo foi um grande trabalhador, sim ou não? Sim. Então pronto. A coroa é o resultado para quem trabalha. Então a recompensa é para quem trabalha. Salvação é pela graça. Recompensa é pelas obras. Agora imagine. Essa foi a grande luta de Lutero. Né? Agora imagine. Você vendo suas desonras à pessoa de Cristo expostas diante de você. 1 Coríntios 3 será revelado. 1 Coríntios 5. Intenções do coração. Quando eu peco contra Cristo, ele se entristece? O Espírito Santo, né? Não me entristeçais do Espírito Santo. Não. Calma. Eu fiz uma pergunta. Quando eu peco contra Jesus, ele se entristece? Sim, óbvio. Claro. Quando eu pego contra você, você se entristece? Sim. Ok. Se Jesus, que é santo, perfeito, eterno, completo, se entristece ao ver o meu erro contra ele, eu que sou dependente dele, que o amo, estou na glória para onde ele me arrebatou, como não me entristeceria vendo diante de mim a tristeza que eu causei nele? Mas essa tristeza seria por eu não ter trabalhado como eu deveria trabalhar? Isso, eu poderia ter feito mais para a sua glória. Isso gerará mais humilhação, mais quebrantamento, mais adoração, mais expressão da graça. É sempre tristeza momentânea, é uma reflexão, é um pesar de que a graça me foi permitida fazer muito mais e eu não aproveitei. É a tristeza do amor, meu irmão. É como aquele homem que ganhou um talento e enterrou, e veio o Senhor... Ô, Senhor, eu podia... Essa é a sua recompensa, meu filho. Perfeito, pastor. Muito bom. Deu pra entender? Entendi bastante. 1 Coríntios 4:5. Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará as intenções do coração. Então cada um receberá o seu reconhecimento da parte de Deus. Eu queria ver mais um aqui. Pode ler a próxima pergunta aí. Você tá metendo só bomba no meu peito. Ninguém quer saber sobre a minha vida. Ô, pastor, ó. 2 Coríntios 5:10. Brincadeira, tá, Fábio? Então, fica à vontade. Bem. Legal. É necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo. Pós-tribulacionistas interpretam isso aqui diferente dos pré, tá? Esse foi o meu susto. Pré-tribulacionistas discordando dessa posição, pois os estudos que eu fiz, as análises que eu fiz, quem defende isso são os pré-tribulacionistas acadêmicos e teológicos. Mas é uma discussão desnecessária, como disse o pastor Juliano Fraga. Isso não influencia em nada na salvação e nem na verdadeira doutrina escatológica. É necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um
receba a retribuição pelo que fez por meio do corpo de acordo com o que praticou, seja o bem ou seja o mal. Portanto, por causa disso, como resultado desse entendimento de que vamos participar do tribunal de Cristo, sabendo o que significa temer ao Senhor, temer aqui é fobia. Ele acabou de falar do tribunal e ele aplica, sabendo o que significa temer ao Senhor. Procuramos convencer os homens. Contudo, já somos bem conhecidos por Deus. O que ele está dizendo é, vamos continuar evangelizando, gerando frutos, ganhando almas, porque a gente vai para o tribunal. E ele vai analisar o que fizemos no nosso tempo. Mas isso também não nos leva a uma concorrência, sabendo disso, não nos leva a uma concorrência aqui na Terra. Eu preciso fazer mais do que o pastor Eliseu para eu ter um galardão melhor, ter uma recompensa maior. Preciso fazer mais do que o pastor Daniel Candeias, porque senão ele vai ter uma recompensa maior. O que leva à concorrência não é uma doutrina escatológica. O que leva à concorrência é maturidade, é inveja, é preguiça. E aí eu te aconselho, ao invés de você me odiar porque eu sei mais do que você, eu te odiar porque você sabe mais do que eu, é só eu colar em você, meu irmão. Às vezes o cara nem tá com inveja, o cara só tá com desejo de vitória, o cara tá com desejo de chegar onde o outro chegou, mas não tem humildade pra chegar e dizer, me ensina. Será que você não consegue pensar o seguinte, por que esse cara prega e eu prego? Por que ele me incomoda? Por que o jogador não me incomoda? Por que o empresário não me incomoda? Por que ele como pregador me incomoda? É porque eu quero a mesma coisa que ele, mas eu não cheguei onde ele chegou. Então eu poderia aprender com ele pra saber como que eu chego nesse nível teológico. A gente não tem humildade pra dizer, me ensina. Mas a gente quer primeiro competir, mostrar o conhecimento que a gente tem, pensando que o outro também não tem conhecimento. E aí vira essa guerra. Então, essa competição sempre houve desde o Antigo Testamento, sempre houve na igreja primitiva. E você perguntou sobre pastores brigando, quando você citou Abílio Santana. Tem, na igreja primitiva tem, né? Paulo repreendeu Pedro. Peraí, Pedro, quando você tá com Você falou, pastor, judeus... isso não é escandaloso pro evangelho e tal. Cara, o crente que se escandaliza com o pastor brigando, irmão, precisa amadurecer, porque a gente vai brigar sempre, irmão. Sempre houveram debates no reino de Deus. E ninguém que tá assistindo aí esteve lá para dizer que os debates não foram acalorados. Acalorados, tá certo? Acalorados. Atos, capítulo de número 15, versículo 37. Porque no capítulo 13, sobrinho de Barnabé, João Marcos, abandonou Paulo na viagem missionária. Barnabé? Aí quando você chega no capítulo 15, versículo 37, Barnabé queria levar João, chamado Marcos, mas para Paulo parecia não fazer sentido levar consigo aquele que desde a Panfilha se afastou e não os acompanhou no trabalho, e a divergência entre eles foi tão grave que se separaram. Eu e o pastor Abílio, um segue o outro, um ri do outro, debatemos, esses dois aqui se separaram um do outro. E Barnabé disse, eu vou levar é João Marcos, e Paulo, que não foi besta, disse, eu vou levar é Silas. Lá no final ele se reconcilia com João Marcos, com Barnabé, tudo de boa. Mas na obra sempre vai ter esses problemas e contendas. Isso não isenta a nossa responsabilidade em amadurecer. Mas alguns amadurecem mais rápido. Outros demoram, outros são mais lentos. É a multiforme graça de Deus. Houve contenda lá, mas a obra não parou, irmão. Só da igreja primitiva para cá já tem 2000 anos. E ela não vai parar porque a obra é de Deus. Lembre-se, não estamos em competição uns com os outros, mas sim buscando servir com fidelidade e amor. Cada ação, cada gesto, importa. E quando tudo for revelado, a recompensa será a alegria eterna, a coroa da fé e a satisfação de termos vivido para a glória de Deus. Se você quer mais conteúdo que desafia seu entendimento e fortalece sua fé, não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.